o discípula de Jesus. Então, foi com 14 anos de idade que eu tive uma experiência muito profunda com Jesus. Paulo estava na minha igreja, né? Paula, a pastora Rosa, e muitas, eu me lembro ainda da palavra que a pastora Rosa trouxe naquela noite, que foi sobre a centralidade de Jesus. E hoje foi muito interessante, porque quando eu estava meditando um pouco sobre o que a gente poderia trazer como parte desse discipulado, e uma coisa que veio à minha mente muito foi a singularidade de Jesus, né? A centralidade de Jesus na missão, a singularidade de Jesus. E foi nessa, com 14 anos de idade, que eu tive essa experiência muito profunda com Jesus, e eu entreguei a minha vida a Jesus, e entreguei, no mesmo dia, eu entreguei a minha vida para a missão também, para servi-lo em contextos difíceis, e assim foi, né? Eu fui para o seminário de Campinas, onde eu estudei teologia, eu estudei também educação e psicologia. Estudei lá em Campinas, na PUC, na Unicamp, depois eu fui para a Argentina e fiz um curso de orientação transcultural. Depois da Argentina eu fui para a França fazer um curso de francês, depois para o Marrocos e depois vivi 17 anos na Tunísia, que foi onde realmente foi o centro assim do meu chamado e da minha vocação. Naquela época eu fui convidada para na missão que eu trabalho para eu servir como diretora, como presidente da missão e servi por um tempo, depois como diretora internacional, executiva internacional e continuo na mesma missão até hoje, né? Que já se completou 28 anos, né? Então, é uma trajetória de fé, de compromisso com os contextos e realidades de pessoas menos alcançadas ou de realidades de difícil acesso. Então, foi Marrocos, a Tunísia, e trabalhei em toda a região, quase toda a região da chamada Janela 1040, que é essa região, né, considerada dos blocos religiosos mais resistentes ao cristianismo e as regiões de maior necessidade, né, menor índice de cristãos, grande perseguição e de uma realidade de vida mais complexa, seja que tem as realidades de maior pobreza, também de grandes riquezas, né? Porque nessa região também tem muito petróleo. A gente pode pensar desde Cabo Verde, né, na África, do Oeste até as realidades do Pacífico, passando por todos esses países, mais de 60 países nessa região. Então, são regiões também onde tem muita dificuldade de entrada, em alguns contextos, e também a própria pregação do Evangelho, e contextos também de hostilidade e perseguição, onde chamamos a igreja perseguida ou a igreja sofredora, depende do paradigma que for usado. Então, nessa realidade, eu trabalhei e trabalho nos últimos 28 anos. E louvo a Deus pela graça de servir nesses contextos, agora vivendo na Espanha, mas ainda trabalhando nessas realidades, servindo, porque a missão que eu sirvo ela é a partir da Espanha, que permite a entrada nesses países, o desenvolvimento dos projetos comunitários e humanitários, clínica médica, escolas, formação em contextos, seja de agricultura. Agora mesmo nós temos um projeto grande na região de Fez, no Marrocos, que é de água, de escolas, na região rural. Temos projetos de clínica médica, terminamos o segundo piso de uma clínica, segundo andar de uma clínica no Senegal. Temos também um projeto de uma clínica na Mauritânia, a Mauritânia é um dos países de maior índice também de perseguição, uma república islâmica, e trabalho também na Mauritânia, pelo menos 4 meses por ano, em um campo de pessoas refugiadas do Mali, que chama Beira, tem aproximadamente 75 a 100 mil pessoas refugiadas. É uma cidade, né? Se a gente pensar, as cidades
Se eu perguntar para vocês quantos habitantes tem aí em alguma cidade? Quantos habitantes tem Mamonas? Não tenho ideia de. Ou em Guanambi, não sei quantos habitantes. Em Candiba, você sabe, Rosa, quantos Amiga, eu habitantes falei tem? 11 mil assim, Sebastião Laranjeiras, né? Que é a cidade aqui. É, agora em 11 mil, Candiba, Candiba, 13 mil habitantes. 13 mil. Então, se a gente pensa que Candiba tem 13 mil, Guanambi, Mais de aproximadamente. 80 mil, mais de 80 mil. Então, aí a gente pensa numa região que tem quase 80 mil, né? Uma cidade, né? E só de pessoas em situação de refúgio que vêm do Mali, que são etnias diferentes, né? E que, por uma situação de conflito, de insegurança alimentar, tem que sair do seu país para morar em barracas, em situações de muita vulnerabilidade, às vezes, em outra região. Então, nós queremos ser também testemunhas de Jesus, da ressurreição e do amor de Deus nessas realidades. Então, eu estudei para eu entrar nesses países, geralmente através desse contexto do trabalho mais humanitário e social, sempre servi tanto na área de educação como de psicóloga. Hoje eu sirvo mais na área de psicologia, na área de saúde mental e resiliência em contextos migratórios e de vulnerabilidade, ou em contextos de trauma e de pessoas vivendo em situação de profundo conflito, dor e desarraigo ou de situação de sofrimento de estarem em contextos que não são parte das suas próprias realidades. E trabalhamos também com a igreja perseguida, com as realidades das famílias, e nesses contextos vários, nós somos testemunhas de Jesus e encarnamos e vivemos a nossa fé. Temos um projeto também de discipulado, de acompanhamento, de vida com Jesus, de ser reflexo e de encarnar o Evangelho nesses lugares. Eu vou falar um pouco, mas eu quero muito que vocês façam perguntas, porque é através das perguntas de vocês que a gente vai construindo esse diálogo. É mais um diálogo para vocês conhecerem essas realidades. Eu quero muito que seja uma forma de fazer tricô, né? Que a gente faz com 2 agulhas, né? É diferente do crochê. Então, a agulha de vocês é a minha, e é nesse entrelaçar dos fios, a gente vai construindo esse conhecimento, vai construindo esse caminho missiológico e teológico que é parte dessa jornada de vocês, desse compromisso de aprendizagem para servirem o rei. Então, eu quero muito. Agora, eu queria que agora parar um minutinho para vocês me fazerem algumas perguntas mais relacionadas a mim, como pessoa, sobre a minha vida, o que vocês quiserem saber. Eu não sou uma pessoa com essas delicadezas, vocês podem perguntar o que vocês quiserem saber, porque depois a gente vai entrar um pouco mais numa parte mais teológica, missiológica e também contextual, mas eu quero dar para vocês também essa oportunidade, talvez, de nos conhecermos um pouco mais, tá bom? Então, a palavra está com vocês. A agulha agora é a agulha daí, para a gente ver a coxa de retalhos que vai nascer desse entrelaçar de fios que a gente está construindo aqui nessa noite. Deixa eu fazer uma pergunta aí. Eu que vim aqui, eu recebi a bênção de estar aqui na sua cidade, que você saiu daqui para fazer missões transculturais. E qual foi a maior dificuldade que você sentiu quando você teve que deixar sua terra, sua parentela e partir para uma terra, não é como Abraão, que o Senhor te mostrou, colocou propósito no seu coração de compartilhar a palavra de Deus? Qual foi a sua maior dificuldade? O que você mais teve saudade daqui do Brasil? Eu, eu fui a primeira pessoa que teve uma conversão assim profunda na minha família, né? Primeira, e eu fui muito perseguida pelo meu pai, pela minha família. Eu acho que eu era muito apegada ao meu pai. O meu pai, nós somos muito parecidos no que é ruim e no que é bom.
E o meu pai foi muito contra, meu pai foi muito contra. Ele me autorizou a ir para o seminário, eu estudei no seminário de Campinas, mas nos 4 anos que eu estudei no seminário de Campinas, o meu pai não falou comigo. E foi muito doloroso para mim. Ele falou: eu apoio a tua ida, eu quero dizer, eu quero autorizar. Para mim era muito importante ter a bênção do meu pai, mas ele fez tudo isso que eu tinha pedido a Deus, ele autorizou, ele me abençoou, mas desde o momento que eu fui, meu pai queria que eu fosse uma juíza, que eu galgasse uma carreira jurídica, e para ele foi como se eu tivesse decepcionado. Agora eu não era ninguém, agora eu não tinha nenhuma perspectiva de vida, e foi uma decepção muito grande para ele, e para mim foi muito doloroso, né, pela relação. Então, para mim, essa questão familiar, da minha família não ter entendido ou terem sofrido, né, eles viam em mim uma possibilidade de uma pessoa que estudaria, que resgataria muitas questões familiares, e aí eu estava ali entregando a minha vida a Deus e disposta a ir, e naquele momento a gente falava muito claramente, a gente está disposto a morrer por Jesus. A gente vai onde o Espírito, onde Deus levar a gente, onde o vento soprar. Então, para mim foi doloroso ter o vínculo com meu pai roto, quebrado naquele momento. E hoje, Rosa, uma das coisas que a gente vive hoje uma realidade muito complexa, porque a gente está num país, geralmente, ou num contexto, mas a gente parece que está vivendo também outro, porque a gente tem um nível de informações muito alto, né? A gente sabe, hoje, a gente vive um mundo liminal, que a gente viu nos portais sempre, muitas vezes a gente não chega num lugar, porque eu tenho que ter cuidado, nós temos que ter cuidado para chegar num lugar, senão você vive num lugar sabendo tudo que está acontecendo no outro, pela quantidade de informações que tem. Então, também viver essa realidade de chegar no lugar, de viver no contexto, de encarnar nesse contexto. E quando eu fui a primeira vez para o Marrocos, eu morei no Marrocos durante um ano antes de ir para a Tunísia, uma coisa que foi muito dolorosa, eu era muito apegada à minha avó, e nós morávamos lá e as cartas não podiam entrar lá. O telefone era muito caro. Chegou uma carta para mim e demorou-se 6 meses para receber. E essa carta estava dizendo que a minha avó tinha falecido. Então foi muito doloroso saber que a minha avó, que praticamente me criou, eu soube que ela faleceu 6 meses depois. Então, coisas assim da vida familiar que hoje você já não vive, você vive, o perigo é outro. O perigo não é não ter informação hoje, o perigo hoje é ter informação demais e lidar com a quantidade de informação que você tem. Então, isso foi muito doloroso para mim. E viver essa vida, eu me lembro que a primeira vez que eu saí do Brasil, eu passei 3 anos e 6 meses sem retornar, que eu morei um ano no Marrocos e 2 anos e meio na Tunísia, antes de retornar. E uns meses antes de eu retornar, eu vivi com uma certa ansiedade. 3 anos e 6 meses, quem sou eu para eles? Quem são eles para mim, né? Então, também foram aquelas perguntas que fazem parte também desse encarnar-se e viver Jesus em outras realidades. Então, foram algumas, Rosa, dos desafios que eu vivi, e em todos eles eu posso dizer, afirmar, nunca me arrependi, nunca disse que eu não, por que que eu saí, sempre louvei a Deus e sempre o reconheci em cada um desses caminhos e caminhadas. Não sei, Rosa, se respondi aí um pouco. Então, alguma outra pergunta? Agora, Sim. por favor, Marta, irmã Marta, que está aí com a mão erguida. Eu vejo daqui. Só que a irmã Marta está com o áudio fechado. Tá me ouvindo?
Agora sim, estava fechado, agora abriu. Fique à vontade. Ainda está fechado, irmã Marta. Abriu e fechou novamente, né? Eu não posso abrir daqui. Está fechado, irmã Marta. Continua. Vamos fazer o seguinte: alguma outra pessoa que queira? É, é o Boa seguinte, noite, ela a estava paz. falando dos desafios da separação, da distância, e os desafios encontrados em uma outra cultura, em um contexto totalmente diferente, se encontrar ali em um país diferente, e agora vem os desafios das perseguições, era tudo novo. E como foi enfrentar todo esse desafio aí agora? Quando eu conto assim, algumas histórias, eu passei um tempo na Argentina, depois na França, e, e passei pela Espanha para entrar no Marrocos. O Marrocos foi o primeiro país que eu entrei. Então, eu entrei através do sul da Espanha, e aí tem um barco que a gente entra no norte do Marrocos, e ali toma o trem e vai para Rabat, que é a capital para onde eu iria, com uma amiga argentina que também era missionária. E assim foi bem engraçado, porque quando eu estava entrando, a gente estava chegando ali no barco, com aquela mala grande, o barco já estava quase saindo, e passou um rapaz e pegou a minha mala, que era grande assim, pegou assim, saiu correndo com a minha mala e falando para eu correr, tudo em árabe, eu ainda não falava árabe. E aí nós chegamos no barco, deu tempo de chegar, comprar o ticket, entrar. E assim, eu me lembro dessa história porque para mim ela foi muito um desafio para mim, porque eu tinha escutado muito, mas muito, eu era muito jovem, mulher e todo mundo, não converse muito com os rapazes árabes, não crie vínculos com os homens árabes e não sei o quê. E de repente a primeira pessoa que me ajuda é um rapaz árabe. E daí a gente entrou no trem, começamos a conversar, compartilhar as frutas, as comidas. E, e eu vivi aquele, meu Deus, era um dos desafios que eu vivi é o desafio de ser uma pessoa extremamente aberta, uma pessoa que abraça, que conversa com todo mundo, ter que ser agora uma pessoa que se resguardava mais, que não que tinha que ser mais cuidadosa. E assim, hoje a gente pode saber tudo, quase, né, que acontece num país e outro, mas naquela época não tinha internet como nós temos hoje. Então, tudo era tudo assim. Falar do Marrocos era como falar do fim do mundo, né? Era como falar, hoje a gente entra no Google e já dá um Google aí. Eu tenho gente que vem trabalhar com a gente na missão e já sabe onde vai morar, entra no Google Maps e já sabe, eu vou morar na casa aqui, naquela rua. Mas naquela época não tinha nada disso. Era mesmo você ir em direção ao desconhecido. E também naquela época falava-se muito das perseguições, né? Das perseguições, e eu acho que até que se exagerava um pouco, porque a gente entrava no país assim com tanto cuidado, com tanta. E chegava ali e tentava viver muito a contextualização para não causar escândalos, para não ser fruto de um problema, para não produzir um conflito. Então a gente vivia muitas vezes, até que a gente não, a gente começava a viver a vida mais normal um pouco. Mas era assim, e quando eu entrei, nós não tínhamos a carta de residência. Então, cada 3 meses nós tínhamos que sair e entrar na Espanha. Isso é um custo alto, porque tinha que sair, viajar, ficar uma semana na Espanha e retornar para lá, porque a gente não tinha carta de residência e tinha que sair do país, entrar. E cada entrada no país, eu me lembro que espiritualmente era como uma coisa muito forte. Cada vez que a gente entrava, que a gente entregava o passaporte, que a pessoa até hoje, às vezes, eu não tenho mais essa coisa no corpo, esse registro traumático no corpo. Mas por muito tempo, cada migração que eu passava, cada aduana que eu passava, era como
aquela coisa assim, que a pessoa pegava o seu passaporte, porque muitos amigos eram expulsos, muitos amigos não eram permitidos entrar, a gente sempre ouvia coisas, toda quase a linguagem era codificada, uma pessoa que se batizou, essa pessoa tomou um banho, e, assim, e às vezes a gente ficava muito estressado de colocar uma pessoa em risco, sobretudo uma pessoa local que porque a gente poderia ser expulso do país, mas e quem ficava? Então, a gente tinha uma responsabilidade muito grande de zelar, de cuidar das pessoas novas convertidas que já estavam passando por uma pressão tão grande. A gente não queria criar uma pressão a mais. A gente sabe que o sofrimento é parte da identidade da fé cristã, mas a gente não que isso foram algumas mudanças teológicas, alguns paradigmas que eu aprendi nesse contexto, mas nessa realidade foi assim e foi. Agora as pessoas perguntam, e a comida? E a assim, nesse sentido eu não sofri muito, né? Tem gente que sofre muito, diz que brasileiro sofre muito em campos missionários distantes, porque fala-se que os brasileiros gostam de comer a comida do Brasil, né? Feijão, arroz, carne, salada. Então, eu passava meses, anos sem comer feijão, sem comer arroz, né? Era cuscuz, outro tipo de cuscuz, outro tipo de carne. A comida do Marrocos é muito boa e a de Tunis é muito boa, muito apimentada a de Tunis. Geralmente, hoje menos, mas geralmente é um prato no meio, todo mundo comendo com a mão, né? Cada um tem seu espaço. E o árabe é muito diferente, o jeito de ler, os sons. Então, é um idioma que você fala o idioma, lê esse outro idioma, então você se sente por muito tempo muito analfabeto, porque você fala o dialeto, mas você não lê o árabe clássico, e também tem um terceiro idioma. Todos esses países, pelo fato de terem sido colonizados pela França ou pela Inglaterra, eles vão ter um terceiro idioma, seja o francês, seja o inglês. Então, você acaba tendo que aprender vários idiomas, o que é muito bom. Mas no início te faz, eu que gosto muito de ler, de aprender, então faz você se sentir muito vulnerável nessas realidades. Aqui tem uma pergunta. Eu ainda quero servir. Acho que é assim, vou descer aqui. Não sei quem foi que escreveu, ou ainda tem muitas outras nações que pretendem servir ou pretendem continuar no trabalho na nação em que se encontra hoje. Bom, foi a Miriam que perguntou antes, né, Miriam? A pergunta que eu respondi dos desafios, né, do idioma, isso aí eu respondi, e agora eu vou falar dessa pergunta sobre se eu ainda quero. Sim, eu quero. Na verdade, hoje eu sirvo em vários países, eu não sirvo só no contexto onde eu estou. Hoje eu estou baseada na Espanha, sou a presidente da ONG que entra nesses países e também da iniciativa evangélica transcultural aqui na Espanha, respondo juridicamente a partir daqui, mas eu viajo muito na Mauritânia, Marrocos, Tunísia, Sudão e Líbia agora estão muito complexos, e Síria pela questão da guerra, mas também na Jordânia. Eu acabei de chegar da Jordânia, estive na Palestina e Israel faz um mês, estava a 70 quilômetros de Gaza. Tem um projeto agora de apoio à igreja sofredora em Gaza. Então, eu pretendo, segundo a vontade de Deus, os propósitos dele para a minha vida e para a vida do neto, continuar servindo nesse contexto, através daquilo que Deus me deu, que Deus nos deu, é dele. Eu só sou mordoma dos dons, dos aprendizados que ele me deu e quero ofertá-lo nessa trajetória de discipulado e de vida com ele e para ele nesses contextos. Pastora Silvana, ainda ela que perguntou, e ela está perguntando aqui que gostaria de saber se você se considera uma mulher realizada ministerialmente.
Sim, eu acredito que a gente no ministério, a gente sempre se faz perguntas. O ministério é um lugar de constante discipulado, se a gente puder dizer assim. E eu acho que o que faz a gente ser realizada na missão não é o que a gente faz, mas é com quem a gente caminha, né? É Jesus. Eu teria feito talvez algumas coisas diferentes e teria, talvez, a gente tem etapas de vida, a gente vai amadurecendo, vai aprendendo, mas se eu olho para as pessoas, a quantidade de amigas e amigos que eu tenho nesses lugares, ter participado do nascimento de igrejas, ter discipulado pessoas. A minha casa, onde eu morei, sempre foi um lugar que virou uma igreja, que foi uma igreja, que foi um abraço de Deus para as pessoas. Então, nesse aspecto, eu me considero profundamente abençoada e profundamente realizada, irmã. Mas não pelo que eu fiz, mas por Jesus que caminha comigo e que é esse Deus acompanhante, o Espírito Santo, que atravessa esses oceanos, esses desertos, esses contextos comigo. Qual a experiência, um sonho que a senhora queria viver mais na sua vida, né? Uma experiência, um sonho que eu gostaria de viver mais na minha vida. Eu acredito que eu sonho muito hoje que eu estou trabalhando na Mauritânia. Semana que vem eu vou fazer um trabalho na Mauritânia com uma associação cristã, de uma irmã cristã. A Mauritânia é um país que a igreja não é reconhecida. Mês passado, em novembro, 25 irmãos foram presos, 5 mulheres e 20 irmãos estiveram na prisão. Foi muito duro e eu quero ver a Igreja de Cristo saudável, orgânica, simples, peregrina, nesses contextos onde existe tanto sofrimento e tanta dor, e naquilo que eu puder ser parte dessa caminhada para apoiar e para acompanhar essa igreja, eu quero muito. Então, eu acho que é oferecer o meu vaso de barro como lugar para glorificar a Deus e para ver a excelência dele. E gostaria muito de contribuir um pouco para a Igreja de Cristo em lugares de muito sofrimento, como que está sofrendo hoje a igreja em Gaza, a igreja no Sudão, a igreja no Iêmen, e nesses lugares tão complexos e de tanta perseguição e de tanta dor. Alguém perguntou aqui sobre a Coreia do Norte. Não tenho muita experiência na Coreia do Norte, é um dos países com maior perseguição, mas eu tenho pouca experiência. Tenho amigos e amigas que trabalharam na Coreia do Norte, na China, mas eu não trabalhei nessas realidades. Oro, acompanho, mas não cheguei aí. Eu cheguei aí na fronteira do Afeganistão. Tive no mês de junho no Paquistão, uma região muito complexa, também de muita perseguição. Estivemos numa região que 26 igrejas foram queimadas e os irmãos muito perseguidos. Estivemos com eles, orando, trabalhando, mas não tive na Coreia do Norte. Sim, eu vou contar um fato negativo e positivo. Aí a gente já vai indo um pouco mais para as perguntas que foram enviadas e entrando um pouco na questão do discipulado e o que significa ser parte do projeto transformador e discipulador de Jesus nessas realidades. Fatos negativos e positivos, no aspecto mais missionário, né? Eu creio. Bom, eu acredito que negativo e positivo depende muito do momento e de como a gente olha, né? O que é positivo pode eventualmente ser tão transformador e tão. A gente vê Jesus, vê a vulnerabilidade da gente. Então,
algo negativo, não sei se foi negativo, mas assim, uma coisa que foi doloroso para mim, que uma grande amiga minha se casou em Lahore faz uns anos, em Lahore, no Paquistão, e eu fiquei tão empolgada de ir para esse casamento, era ver aquela amiga que foi tão perseguida, que sofreu tanto, e a família é cristã, ela é cristã, e ia ser uma festa linda, todo mundo muito empolgado, e eu cheguei no Paquistão e não me permitiram entrar, não me permitiram ligar para a família, eu saí de lá escoltada, eu- e, e eu cheguei, a minha escala era em Doha, no Catar. E eu cheguei no Catar e eu estava com muita fome, já tinha passado umas 14 horas entre a ida de Catar para Lahore, a espera e todo o processo de me expulsar e me escoltar. E eu cheguei em Doha, capital do Catar, lá onde foi a Copa, né? E eu fui comprar comida e eu tinha o cartão e o cartão não funcionou. E eu tinha já pego as coisas na bandeja, né? E me deu sabe quando te dá uma vergonha assim, porque você já pediu, você já pegou, você está com a bandeja na mão e você vai pagar e o seu cartão não funciona, você não tem dinheiro. Assim, eu falei, não funcionou o cartão. E sentei do outro lado, falei, ó, eu ainda vou demorar aqui umas 10 horas, vou ter que aguentar, né? Umas 8 horas mais, e me sentei. Quando eu estava assim, eu abaixei a cabeça, botei assim um travesseirinho e para eu dormir até o outro avião. Eu morava na Tunísia. E naquele momento que eu abaixei assim a cabeça, uma mão tocou no meu ombro, eu olhei para trás, era uma moça. E ela tinha toda a bandeja com todas as coisas, e ela falou: é para você. Deus mandou para você. Então eu peguei aquela bandeja assim, estava tudo ali que eu tinha pego, e eu vi um cuidado, eu vi. Deus não precisava me trazer aquela comida para mim, porque eu não acredito num Deus mágico, eu acredito numa vida cristã que não é vida milagreira, né? É vida de milagres. Eu acredito na vida cristã que é tomar a cruz e seguir, e isso faz parte do tomar a cruz. Então, aquilo para mim, no meio da dor, no meio daquela frustração de não ter entrado, ter aquele pássaro, né, trazendo aquela comida para mim, foi um sinal, como eu estou aqui com você, tá aqui para você. Então, assim, eu vivi muitas histórias assim de milagres, de livramentos, que eu vou contar algumas aqui no transcurso da nossa conversa, e vi muitos milagres, muito livramento, só que eu sabia, né? E aqueles livramentos que você não tem nem ideia, né? Mas reconheço assim profundamente esse caminhar de Deus comigo. E para mim o maior milagre é você não, em nenhum momento, você deixar de crer ou você condicionar a sua caminhada ao que Deus te dá ou ao que Deus não te dá, mas fé no caráter de Deus. Fé é fé no Deus que caminha com você. Seja qual for a situação, seja qual for o contexto, ninguém vai colocar na nossa vida, vai ocupar o lugar de Deus na nossa vida. Em nenhuma circunstância na minha vida vai tirar de mim essa certeza da vocação, do chamado e desse Deus que me acompanha. A gente vai mudar um pouco se tiver uma pergunta a mais. Não sei aí, Rosas, tem alguma que eu não respondi? Se você dá uma olhada aí no chat para. Acho que todas a gente. Alguma a mais, só uma a mais, se alguém quiser, alguma coisa mais pessoal. Se Tem quiser uma perguntar, pergunta, irmã, que não respondeu. qual é? Qual o conselho que você daria para os seminaristas que estão se preparando para melhor servir ao Senhor? Que conselho eu daria para os seminaristas, né?
Eu acho que uma das coisas, você poderia falar várias coisas e conselhos são tão complexos, né? Mas talvez alguma recomendação, alguma coisa, lembrando assim da minha trajetória, é, eu creio que é essa vida de discipulado. Eu acho que a vida no seminário precisa ser uma vida de discipulado. Ela não pode ser uma vida simplesmente de um conjunto de informações. Ela não pode ser um conjunto, ela não se reduz a um conjunto de informações, um conjunto de saber acadêmico. A trajetória no seminário, ela precisa ser uma trajetória de transformação. Ela precisa ser uma trajetória de profundidade com Jesus. Ela precisa ser uma trajetória de uma espiritualidade encarnada, viva, sabe? Então, para mim, e isso é muito complexo e difícil para a gente, ter tempo para orar e aprender algumas formas também de orar. Eu hoje, nesses contextos, a gente aprende a questão da meditação, do silêncio, da lectio divina, né? De você ler um texto, ler de novo, deixar esse texto entrar em você, mastigar, ver uma palavra ali que Deus traz para você e que se torna verdade na vida da gente. Então, para mim, irmã, é essa espiritualidade profunda que se expressa no nosso caráter e na nossa conduta. Então, se eu pudesse falar do Cs, né? Talvez disso eu falaria desse C da comunhão, esse C da contextualização, esse C da comunidade, né? De uma fé comunitária, uma fé que compartilha, né, a vida. E então eu acho que esses fatores de uma espiritualidade profunda, de um aprendizado encarnado e de ser um reflexo de Jesus e permitir que a palavra, que o texto, que Jesus se encarne e seja realidade em nós. E isso começa em nossa casa, né? Então, às vezes a gente quer ser um exemplo fora, mas eu acho que tudo começa em nosso lar, tudo começa lá onde ninguém vê, onde ninguém está olhando para a gente. Quem a gente é quando ninguém está vendo a gente? Como é que a gente atua? E eu acredito que é isso que vai dar autoridade ao que a gente faz e ao que a gente fala. É isso que vai dar legitimidade ao nosso discipulado e ao nosso compromisso com Deus. Então, tudo que a gente fala, tudo que a gente, se não tiver a legitimidade, a gente sabe, todos nós somos vulneráveis, todos nós temos as nossas áreas frágeis, todos nós temos as nossas dificuldades, mas esse caminhar honesto diante da face de Jesus, isso é muito importante. E é isso que eu aconselho. Aprenda sim, mas que esse aprendizado seja realidade potente e encarnada na vida de vocês. Amém. Que resposta profética. Nem fui eu que Amém. fiz a pergunta, só fiz ler, mas respondeu aqui. Eu estava com essa angústia, essa dúvida no coração, meditando hoje à tarde e pensando assim, num momento de mais comunhão, de mais intimidade com o Senhor. E aí eu vi que essa resposta foi, para mim, foi uma resposta profética mesmo. Que Deus Amém. abençoe a irmã. Amém. Amém. João Carlos. João Carlos levantou a mão, não sei se a pergunta dele já foi respondida. Ele está muted, está fechado o microfone. Então, vamos continuar. Muito bem. Vocês já tiveram aí uma. João Carlos, quando você puder. Eu saí aqui, parece. Estão me ouvindo? A Estamos internet ouvindo. dele que caiu. Ah, tá. Então a gente continua aqui, né? Eu queria falar um pouco com vocês. O Paulo me mandou umas perguntas,
né? Me mandou umas perguntas e eu quero ler essas perguntas aqui com vocês para a gente ver, para a gente continuar essa coxa de retalhos, né? Essas linhas, esse entrelaçar de fios. A primeira pergunta é: sendo que a principal missão da igreja é fazer discípulos, qual o papel do missionário como discipulador no campo? Sendo que a principal missão da igreja é fazer discípulos, qual o papel do missionário como discipulador no campo? Então, vamos trabalhar um pouco. Primeira coisa que talvez a gente precise pensar junto é o que significa discípulo, né? Talvez para a gente poder caminhar nesse sentido, talvez a gente precise. Jesus escolheu os discípulos, é, a última. A última conversa, uma das últimas conversas de Jesus com os discípulos foi: vai, faça discípulos. Jesus sempre viveu buscando pessoas que tivessem essa integridade, essa autenticidade e uma fé que pudesse ser um imitador, né? Que pudesse viver como Jesus viveu. Então, o discípulo é aquele que vive como Jesus vive, né? Ou viveu. É, a palavra discípulo também é aluno, é aprendiz, é aquele que aprende, é aquele que caminha lado a lado nesse aprendizado. Quando eu poderia usar o texto do caminho de Emaús, eu gosto muito desse texto de Lucas, né, 24. Os discípulos iam pelo caminho, eles haviam escutado, né, sobre a ressurreição, sobre tudo que poderia acontecer, mas eles estavam angustiados e frustrados, porque Jesus já não estava no meio deles e havia morto. E eles caminhando ali, eles sentiam o coração arder, mas foi quando eles convidaram a Jesus, disse: olha, já é tarde, venha conosco, sente-se em nossa mesa e vamos compartilhar o pão. Já é tarde. Naquele partir do pão, eles reconhecem a Jesus. E Jesus desaparece e eles vão ser testemunhas de que eles viram Jesus. Os discípulos estavam reunidos, né? E Jesus entra e diz: paz seja com vocês. Os discípulos ficam atordoados, querem ver as marcas de Jesus. Jesus pede outra vez algo para comer e diz: vocês têm aí alguma coisa para comer? Eles dão para Jesus um pedaço de peixe e existe aquele momento de comunhão. Então, se eu pudesse talvez desenvolver um conceito de discípulo a partir dessa trajetória do caminho de Emaús e dessa mesa compartilhada, eu diria que o, o caminho do discipulado ele precisa ir além da questão intelectual ou cognitiva, porque ali os discípulos estavam ouvindo a Jesus, eles sentiam os seus corações ficarem inflamados, em chama, arder, mas eles não reconheceram Jesus. Mas foi na mesa, foi quando algo se rompeu que eles reconheceram Jesus. Então, para mim, se eu pudesse falar algo sobre o ser discípulo, é esse reconhecimento da nossa profunda dependência de Deus, da nossa vulnerabilidade e desse desejo profundo e honesto de desenvolver em nós a imagem e o caráter de Jesus. Mais do que imitar, mais do que aprender, que podem ter que são dimensões importantes, mas talvez são dimensões muito mais acadêmicas, intelectuais, cognitivas. Nós necessitamos essa encarnação, que as pessoas vejam Jesus em nós. Então, o discipulado, o apóstolo Paulo falava, né, que ele não se cansava até ver Cristo sendo gestado em vocês. E para mim o discipulado é Cristo sendo gestado em nós, Cristo sendo formado em nós.
Então, para mim, o discipulado ele vai muito além de um conjunto de aprendizagens, de um conjunto de entendimentos. Tem um livro do John Stott, que é sobre o discípulo radical, tem um livro de outro professor meu muito bom, Chris Sagden, também em inglês, e de outras pessoas do Brasil, de outras realidades, que trabalha essa questão do discipulado como Cristo ser formado. Então, por isso que o discipulado não é tão fácil, porque não é ensinar uma lição, é encarnar o caráter de Cristo e permitir viver. Não é fácil, porque permitir que Cristo seja formado em nós, permitir que o caráter de Cristo seja formado em nós, não é fácil. Então, eu diria que é um outro dos Cs, né? Da comunhão, da comunidade, do caráter, da comunicação de Jesus sendo formado em nós. Então, se nós entendemos que o discipulado é um processo de Cristo ser formado em nós, então, e a missão do missionário é discipular. Então, o missionário vive essa missão a partir de uma perspectiva, não é que ela não é ambígua, ela é integrada, né? Que ao mesmo tempo que é um aprendizado, é um viver, é um encarnar. Então, se a missão de um missionário é discipular, então, essa missão do discipular vai além da missão do evangelizar. Se o evangelizar é contar, trazer boas novas, boas notícias, anunciar boas notícias, o discipulado é encarnar, viver, integrar em nossa vida essas boas notícias e o caráter de Cristo. Então, eu acredito sim que nós temos uma missão de discipular. E nessa missão de discipular, essa missão ela tem várias áreas, e uma que talvez seja extremamente negligenciada por missionários, por quem quer que seja, que é essa de viver a Jesus Cristo. Porque essa é a mais difícil. O discipulado cristão, ele é comunitário, não é um discipulado. O Ocidente transformou o discipulado em algo muito individual, né? A fé, né? A gente fala muito, a salvação é individual, e isso foi marcando, sim, a salvação é individual, mas o desenvolvimento da nossa fé, ela precisa também ser comunitário. Por isso que nós vamos à igreja, porque a fé cristã é uma fé comunitária, porque o caráter de Cristo, porque a identidade de Deus é comunitária. Deus é trindade, Deus é comunidade. E o nosso discipulado, ele precisa ter esses aspectos relacionais e comunitários e pessoais também. Tem essa dimensão, a gente com Jesus, mas ela dialoga, ela dança, ela tece uma vida em comunidade. A vida cristã se dá em comunidade. Hoje, com o fenômeno virtual e de internet, muita gente fala, eu não preciso mais ir à igreja. Tem ótimas pregações na internet, tem coisas... Não, isso não é igreja. A igreja de Cristo é vínculo, é relação, é encontro, é orar com o outro, é cumprimentar, é conversar, é um conhecimento que é gestado em comunidade. Então, por isso que talvez o discipulado no Ocidente, sobretudo no Ocidente, no Oriente, ainda se preserva muito a vida comunitária e familiar, mas a vida no Ocidente ela é muito individualista. Não é que ela é só individual, porque a alteridade é importante. Eu reconhecer que eu não sou você e você reconhecer que você não, que eu não sou você e que você não é eu. Mas tem uma dimensão da comunidade. A fé cristã é comunitária e o discipulado cristão tem uma dimensão também comunitária. Então, a vida do missionário, ele é chamado para, sim, para discipular. E para fazer esse discipulado, está disponível. Está disponível. E o que é estar disponível?
Esse estar disponível tem uma dimensão de ser guiado pelo Espírito. De Senhor, eu estou aqui. Senhor, que o teu Espírito Santo me use. Senhor, eu preciso discernir. Mas não é aquela ansiedade de que eu tenho que ganhar aquela alma para Cristo para ter um pontinho mais. Não é um discipulado de produtividade. É um discipulado de fidelidade e de obediência. Então, a gente precisa fazer essa diferença entre a obediência. Aí eu gostaria de contar uma experiência que eu tive com uma moça no Marrocos, a Khadija. Eu orava por ela e a gente ia na mesma escola de francês. E eu estava orando, Senhor, mas assim, o que me motivou a orar para a Khadija é que eu me interessei genuinamente por ela. Eu tive um amor por aquela moça, uma amizade, e comecei a orar. E um dia ela chegou para mim e falou: Zazá, eu tive um sonho com você. Eu sonhei que você estava orando por mim em nome de Jesus. Quem é Jesus? E eu disse: Olha, Radija, eu não posso falar muito contigo aqui, mas dei o meu endereço. Era uma segunda-feira, e na quarta-feira ela foi em minha casa, no Marrocos. Me lembro, na Place Pietri, eu morava com a Elizabeth, uma amiga argentina, e a Radija chegou com flores, com doces de amêndoa. Eu fiz o chá de menta, nós nos sentamos, eu passei a noite treinando o meu pouco árabe. E quando ela entrou, nós começamos a conversar. Uns 5 minutos depois eu já não tinha muito o que conversar, porque o meu árabe já tinha finalizado já tinha finalizado os meus recursos linguísticos. E aí ela olhou para mim e falou: Zazá, agora vamos fazer o que aconteceu no sonho. Eu falei: e o que foi? Ela falou: eu me ajoelhei e você orou por mim e eu recebi a Jesus. E foi muito impactante, foi a primeira experiência que eu tive. E para mim, eu até brincava com meus amigos, eu falei: por que a gente vê se Jesus faz tudo, né? Jesus é quem faz, mas a gente é companheiro de Jesus, porque o apóstolo Paulo diz que dele somos cooperadores. Nós cooperamos na missão de Deus. Outra vez, uma dimensão comunitária do caráter de Cristo, de dizer que ele tem uma igreja para a sua missão. Não é a igreja que tem um Deus para a sua missão, é Deus que tem a igreja para a sua missão. Então, aquela experiência com Radija foi muito profunda. Do Marrocos, eu fui para a Tunísia e nós conversávamos muito, falávamos com uma amiga Leila, a gente pregava, vivia o evangelho com ela nos convidava, todas as festas nós passávamos em sua casa, era como parte da nossa família. E ela dizia sempre que ela não recebia Jesus como seu Salvador, porque Jesus é como se Jesus viesse de outra região e Jesus não tivesse uma identidade no contexto dela. E uma vez eu falei: olha, Leila, para mim, eu cheguei até aqui. Eu não vou mais falar contigo, eu vou te respeitar, mas não vou mais falar de Jesus. Ela: não, Zazá, não deixe de falar. E naquela noite ela foi para casa e ela teve um sonho, que ela estava entrando em casa, tinha um homem na porta, vestido de branco, e ela abaixou a cabeça, né, que é muita tradição, e aí ela disse que aquela pessoa tinha tanto amor, que ela voltou e perguntou: quem é o senhor? E ele disse: eu sou Jesus. Ela perguntou: e onde o senhor mora? Ele falou: eu moro aqui. Eu sempre te esperei aqui. Aí ela perguntou: o senhor mora na Tunísia? Ele disse: eu moro aqui, eu te espero aqui. Aí ela disse: Jesus, se o senhor mora aqui e me espera aqui, o senhor conhece a minha dor e o meu sofrimento. Ele disse: eu não apenas o conheço, mas eu habito na tua dor para que você não seja escrava dela. E aí ela foi muito impactada e dormiu, né? Continuou no dia seguinte. Ela foi à casa de uma amiga. Eu estava em outra cidade já. Eu trabalhava mais ao sul naquele dia. E ela foi à casa da Iris e falou: Iris, eu vim aqui entregar a minha vida a Jesus. Porque sabe onde Jesus mora? Ele mora no meu bairro e ele estava na minha porta. Então, assim, aí também o discipulado tem uma dimensão contextual. Jesus se revela também como as pessoas entendem. Nós precisamos entender que nós recebemos uma herança teológica nós somos muito influenciados
por uma teologia que muitas vezes ela não é do nosso contexto. E às vezes também porque a gente saiu de uma igreja católica, então muitas vezes a gente joga a água da banheira com o bebê fora, né? E a gente não entende que tem algumas dimensões do contexto, da realidade, da música. Eu venho agora da Colômbia e tem um cantor lá, um cantautor que se chama Santiago Benavides. Ele é maravilhoso. Ele estava lá e ele canta o país, ele canta a história, ele inclui as histórias das pessoas naquela música. E muitas vezes o louvor que nós temos é um louvor que não tem contexto para a gente. A gente precisa também da nossa poesia, a gente precisa da nossa história, a gente precisa dos nossos cordéis, a gente precisa construir também a nossa missiologia a partir também das nossas histórias, dos nossos bordados. A gente precisa aprender a valorizar a criatividade e a beleza que existe em nossos contextos. Então, assim, o discipulado é um discipulado relacional, genuíno, comunitário, pessoal, e ele precisa tomar em conta a integralidade das pessoas. Então, ter uma dimensão de uma teologia mais integral e de uma teologia que tenha essas dimensões, que não seja uma teologia nem da prosperidade, nem do domínio, mas uma teologia enraizada, mais cristocêntrica, que reconheça a singularidade de Cristo, isso sim tem impacto na nossa vida, porque é Jesus. E Jesus, onde Jesus passa, ali tem que ter uma mudança. E por mais que demore, por mais que a gente não veja, a gente precisa ser paciente. A gente precisa plantar semente fora de tempo e em tempo, porque não é a gente que dá o crescimento, é Jesus. Mas a gente precisa ser fiel nisso. Como eu estava falando, eu saí aqui hoje na casa dos pastores aqui que eu estou, dos missionários, e ela já tinha falado de mim com essas moças marroquinas. Mas só o fato que eu falei em árabe com elas, meu Deus, foi uma festa. Só o fato, amanhã elas virão aqui à tarde, a gente vai ter um chá aqui. Então, são oportunidades, mas não sempre pensando, é um mais para a minha conta, é uma pedra preciosa a mais na minha coroa. É importante ter esse abraço de Jesus, mas o mais importante é a gente ser fiel e obediente a Jesus. A nossa teologia, a nossa missiologia é de obediência. Então, né, essa é uma pergunta que foi feita. Vamos ver a segunda. Os seminários teológicos estão preparando os líderes missionários, educadores, músicos e pastores para serem discipuladores, tanto na igreja local quanto por todas as regiões próximas e até os confins da terra. Paulo, infelizmente não. Eu espero que o seminário aí esteja, mas infelizmente nós vivemos hoje uma época de uma teologia extremamente. Nós vivemos a absolutização dos eus, né? Nós vivemos um tempo de muita vaidade, de muita rede social, a gente busca os nossos próprios seguidores, em lugar de investir nos seguidores de Cristo, né? Então, muita vaidade de qual é a igreja maior, qual é a igreja que faz o melhor show, a melhor música, o melhor programa, o melhor evento. Então, infelizmente, a gente está sendo muito seduzido por isso. E essa sedução é extremamente perigosa, porque a gente leva para a gente muito longe de Jesus, né? É o show, né? Se tem aquele filme que diz o show tem que continuar, a nossa missiologia, o nosso Deus diz o show tem que acabar. Que é quando o show acaba, que o que é verdadeiro, que o que é genuíno emerge. Então, eu acredito, eu não sou contra, longe de mim, as expressões novas de igrejas, as expressões aqui mesmo, a gente vê as pessoas buscando novas expressões
de igreja, não são novas expressões de nova forma, nova configuração de igreja, porque tem gente que já não quer ir num culto grande, então já faz os grupos menores, tem gente que prefere um anonimato de um lugar maior e as pessoas vão tentando buscar caminhos, mas a igreja ela não pode se dobrar à sedução de fazer qualquer coisa para crescer, né? Porque daí ela não cresce. O Orlando Costas, um teólogo que eu gosto muito, ele dizia sempre: nem tudo que cresce é bom. Nem tudo que cresce é bom. Então, às vezes, e ele estava doente, né? Ele tinha um tumor, ele diz: eu tenho um câncer, ele está crescendo em mim e ele não é bom. Então, ele nem tudo que cresce é genuíno, nem tudo que cresce. E eu não sei o que virou essa necessidade de uma explosão de igreja grande. Agora, Paulo, por outro lado, a gente fica tão feliz de ver essa igreja de Candiba abraçando desde tantos lugares, né? Isso enche o nosso coração de alegria porque não, a gente não está interessado se fez outra igreja Batista Filadélfia ali. E a gente está interessado de ver Jesus Cristo sendo anunciado onde ele ainda não foi anunciado. Porque esse era o esforço que o apóstolo Paulo fazia, né? De anunciar Cristo onde Cristo não foi ainda anunciado. Mas a gente vê uma igreja nascendo do lado da outra, que nasce do lado da outra, que nasce do lado da outra, sem uma dimensão de pensar, para que isso de novo aqui? Vamos ser um pouco mais estratégicos, vamos buscar caminhos mais transformadores, vamos buscar exemplos de um discipulado que a gente vê as pessoas sendo mais íntegras, sendo a natureza sendo mais cuidada, porque eu acho também que tem uma dimensão do discipulado que hoje é extremamente negligenciada, é a dimensão do cuidado com a natureza. Jesus veio reconciliar todas as coisas com Deus. Eu acho que a gente vive um, uma necessidade de consumo tão grande, consumo de plástico, consumo de coisas, que o mar está sendo completamente poluído. Hoje, tem regiões da África que muitas mulheres não estavam engravidando. E eles foram ver, é por causa do lixo da Europa, que era levado com tantos hormônios daqueles lugares. Tem outros lugares que eu trabalho no lugar da Mauritânia, mas assim, é um lugar muito pobre, mas a quantidade de plástico que tem ali é uma loucura. E assim, eu converso muito com o pessoal da ONU para ver se tem alguma forma de diminuir. Então, assim, a gente precisa pensar, é parte do nosso discipulado, cuidar um pouco mais da natureza, cuidar um pouquinho mais da nossa saúde. Então, eu acredito que a gente precisa revisitar o Shalom de Deus, que é paz e saúde, né? Aí nesse mesmo texto de Isaías, quando ele entra, ele diz Shalom, paz seja com vocês. Essa paz que não significa ausência de conflitos, essa saúde que nem sempre significa ausência de alguma vulnerabilidade ou dor, mas que é uma saúde da alma, saúde do ser, saúde de vida, saúde de acolhimento, saúde de integração, saúde de se despertar de manhã, acolhendo o que Deus tem para a gente. Então, eu acredito que o desafio maior da igreja é não cair na sedução dos programas e projetos que existem e que não têm nenhuma relação verdadeira e autêntica com o Deus da missão. Então, por isso, é voltar de novo à simplicidade, voltar de novo à igreja peregrina. Eu conto essa história, eu estava na Tunísia, e no sul da Tunísia, num deserto, e um senhor que havia se convertido, ele perguntou: e a igreja é pesada ou é leve? A gente não entendeu muito bem. Como assim? Ele disse: eu queria saber porque eu queria que a igreja fosse leve, peregrina, simples o suficiente para eu colocá-la no lombo do meu camelo e levá-la para o deserto. Mas muitas vezes as igrejas são tão complexas, são tão
que o deserto fica sem esse testemunho e o camelo não carrega a igreja porque ela ficou pesada demais. Então a gente precisa procurar caminhos mais simples. A gente começou falando aqui também do texto de Abraão, a Rosa, né, quando ela me perguntou, ela começou em Gênesis 12. Se a gente retoma um pouco Gênesis 11, a gente vê a supremacia da Torre de Babel, que é destruída. E Deus põe as pessoas com o pé na estrada, né? Na simplicidade empoeirada das estradas. E se a gente faz uma conexão entre Babel e Pentecostes, a gente sai da supremacia de um idioma para o caos abençoado de todas as línguas, povos e nações. E o discipulado de Deus, ele precisa trazer esse desprendimento, esse desapego, essa quinoses que está lá em Filipenses, ele sendo Deus, não teve o ser a Deus como algo ao que se apegar, mas esvaziou-se a si mesmo e foi até a morte, morte de cruz. Não existe discipulado sem cruz. Não existe discipulado sem o grão que morre, porque se ele não morrer, ele permanece sozinho. Não existe discipulado que não é o reino de Deus através da semente pequena de mostarda ou do fermento simples e até invisível e discreto que uma mulher coloca no pão e ele cresce e se multiplica. O discipulado, ele se dá nessa simplicidade, não na dominação, não do possuir o outro, mas deixar o discipulado é permitir que mais de Jesus seja formado em nós. Importa que ele cresça e nós diminuamos. Eu acho que já está quase na hora de terminar, né, Paulo? Estamos próximos. Então, a última pergunta é: qual é a missão da igreja local? Qual deve ser o foco? Plantar igrejas ou fazer discípulos? Bom, se a gente voltar para o texto bíblico, Jesus não mandou ninguém plantar igreja, né? Ele mandou fazer discípulos. E assim, com toda a razão. Porque eu acho que a gente pode plantar igreja sem fazer discípulo, mas a gente nunca faz discípulos sem plantar igrejas. Então, a gente pode plantar uma igreja e essa igreja não ser feita de discípulos de Jesus, mas de membros, de pessoas, mas toda vez que a gente faz discípulos, o discípulo ele não pode viver fora de uma comunidade de fé, porque é a comunidade de fé que é a expressão de Deus nesse mundo. A igreja não é o reino de Deus, mas a igreja é a comunidade, a agência mais vocacionada e a expressão mais profunda da presença de Deus nesse mundo. Então, é sal, é luz, ela ilumina. E a igreja precisa, quando a igreja precisa ser esse lugar, e quando a gente pensar qual é a referência mais bela da presença de Jesus no mundo, a gente olha para aquela pessoa, a gente olha para aquele lugar. Então, essa referência de fé, essa referência de valores, essa referência de integridade, que a gente, infelizmente, vai perdendo, porque no Brasil e em vários lugares do mundo, e talvez até em todo o mundo, se vai naturalizando tanto o pecado que a gente fala o que quer falar, a gente age como quer agir, tudo fica muito normal, muito natural. Não importa mais, tudo é normal, tudo se naturaliza. Então, Paulo, eu acredito que o mais importante é buscar uma igreja, ser uma igreja discipuladora. Agora, assim, essa igreja discipuladora, ela se faz de distintas maneiras, né? A igreja, a gente pode pensar, não, mas o discipulado se dá uma pessoa sentar com a outra com um caderninho e ler. As minhas amigas da Tunísia, isso nunca funcionou, sabe? Elas falavam, conta uma história, sabe? Eu me lembro que eu escrevia, fazia... Ai, não me pede para ler nada, não. Então, era outro jeito, né? Vamos fazer um chá, vamos sentar. Uma igreja discipuladora é aquela igreja que ela vai pensar no que ela vai falar, ela vai sentar e ela vai discernir a pregação daquele momento, o que ela quer trazer para a igreja, de onde ela se inspira,
porque não é um programa de discipulado. É uma igreja discipuladora, é uma comunidade discipuladora, são discípulos discipuladores. Então, assim, talvez a gente possa até criar um programa que pareça tão bonito, mas eu me sinto extremamente frustrada. Eu nunca aprendo idioma com aqueles programinhas, eu ficava morrendo de vontade, sabe, de ter aquele caderninho bonitinho, escrito aqui, depois. Eu até tentava, mas era um fracasso. E aprendo, sou de ouvir, imitar e falar. E no discipulado, ai, gente, a devocional tem que ser assim, a minha amiga inglesa faz assim. Funcionava para mim, né? Então a gente também tem que descobrir a forma em que a igreja acolhe, como é que é aquele tempo do culto, quem a gente vai convidar para aquela conferência, será que encaixa nos valores, naquilo que a gente está trazendo para a igreja naquele momento? É um momento histórico, político, social, o que a gente precisa ouvir? Que tipo de discipulado é formador de valores? É semente de integridade, de transparência. Então, assim, a igreja como um todo, ela precisa integrar esses caminhos, essas mesas discipuladoras, para não acabar sendo aquele programinha das 3 perguntinhas, mas que não traz uma transformação profunda e genuína e formadora do caráter de Cristo em nós. Então, para mim, e também nós que somos num contexto que cremos também nos dons espirituais, permitir também que esses dons fluam não como uma manipulação do sagrado, né? Que a gente vê, né, lá já quando Jesus vê o ato, aquela parte do templo onde estavam os vendilhões, né? Naquela época já se manipulava, já se negociava o sagrado. O sagrado é sagrado, não é lugar de negociação, não é produto de negociação e nem do mercado. O mercado é uma tentação. A igreja vira um mercado, tudo vira um produto e tudo vira um produto de consumo. O discipulado ele não pode, ele não deve ser um produto de consumo. Ele é a presença transformadora de Cristo em nós, mediada por um outro discípulo de Jesus Cristo. Então, e a gente caminha assim, disposto a servir e a abraçar o que Jesus tem para nós, reconhecendo que nós somos vasos de barro que carregam um tesouro. Muito obrigada, Paulo. Se vocês quiserem fazer algumas perguntas mais, alguma consideração, alguma recomendação. Bom, nós que agradecemos a sua disposição. Mais alguém teria alguma pergunta para fazer? Então, poder até abrir o microfone e fazer essa pergunta, né? Se demorar muito. Uma pessoa, o Clemilton, ele queria ter perguntado antes e Sim. caiu, A né? Clemilton, sim, Clemilton. Levantou a mão, pode falar, Clemilton. Está com a palavra. Tá. Ligou agora, né? Ligou. Amém. Sim, estamos te ouvindo. A paz do Senhor a todos. É um Quase. prazer estar nessa aula maravilhosa. Uma riqueza de conhecimento, de experiência. E, assim, eu tenho uma ligação muito especial com a Jornada 1040. Não que eu fui lá, mas na questão de oração. E eu queria saber o seguinte acerca da... Porque tem 30 anos que eu me converti, e o primeiro mês depois que eu me converti, já foi o mês de missões na igreja, mês de setembro. Me converti em agosto, setembro já foi o primeiro mês de missões. Então eu já me apaixonei por missões já. E tive o chamado. E de lá para cá eu só vim orando sobre, claro, fiz curso missionário e tudo, mas eu queria saber o seguinte, durante esses 30 anos que eu me converti,
nós temos pouquíssimas informações sobre esses países não alcançados, quer dizer, ou poucos alcançados, né? Ou com dificuldade de ser alcançado. E eu queria só saber o seguinte, se está acontecendo realmente o movimento que o Ocidente está fazendo para alcançar o Oriente, se realmente está acontecendo isso, em que proporção, talvez nesses 30 anos, não sei se, como você mesmo disse, tem muito, em torno disso aí, mais ou menos, que você está também na missão, né? Então, eu queria saber como está o desenvolvimento lá, né, no Ocidente, no Oriente, desculpe, porque as nossas orações, eu tenho certeza, têm subido, né? Amém, amém. E nós não cessamos de orar pelos países não alcançados, pelos países com dificuldade de ser alcançados, países que estão ali na janela 1040. Então, você respondeu muita dúvida que eu tinha, mas eu só queria pontuar sobre isso aí. Como está lá o crescimento e desenvolvimento da igreja? Você que está lá pertinho, está vivendo, porque uma coisa é a informação que chega aqui para a gente, outra coisa é quem está lá realmente no meio ali do olho do furacão. Amém? Amém. Agradeço. O irmão Edson está saindo, já falou que tem um compromisso. Muito obrigada e mais uma vez parabéns. Então, é muito interessante a sua pergunta, porque às vezes as informações que chegam, às vezes elas não são tão, às vezes não tem a legitimidade, né? Então, assim, falar da janela 1040 é complexo, porque são muitos países e são muitas realidades, né? E cada lugar é um lugar, cada realidade é uma realidade. Mas, assim, o que eu posso dizer é que todos os lugares, talvez eu poderia dizer que eu estive em 60, né? Dos 60 e poucos países, assim, eu tive em vários já, talvez uns 30, uma metade, um pouco mais da metade, só da janela 1040. Então, em todos que eu estive, eu vi muitas coisas boas acontecendo, muitos milagres acontecendo. Estava dizendo para vocês que eu estive no Paquistão, e lá tem uma escola de teologia enorme, sabe? Tem uns lugares que há irmãos de Portas Abertas têm apoiado, e tem um testemunho, e foi lá que, pertinho de lá, Jamarahala, que essas 26 igrejas foram queimadas, os irmãos foram perseguidos, e assim você vê que a igreja continua, os irmãos continuam lá. Nós estivemos lá naquela quarta-feira de cinzas, e eles pegavam as cinzas, né, da igreja, eles diziam, essas cinzas, elas são adubo para vidas novas, para novas plantas, para nova restauração. É, ali tinha irmãos do Irã, né? A igreja do Irã tem crescido, a igreja da diáspora também, dos que estão fora, né? A igreja iraniana da Inglaterra e da Alemanha tem crescido muito. A gente pensa também nas diásporas, né? E no Brasil mesmo tem uma diáspora afegana, né? Tem muitos irmãos do Afeganistão, na região de Tabuna, de Ilhéus, de Vitória da Conquista, né? E como vocês podem orar, porque também essas pessoas estão chegando perto da gente, né? Tem uma diáspora, a diáspora afegana tem crescido muito no Brasil. E depois também tem uma diáspora muito grande em vários países, do Paquistão, na Inglaterra, do Senegal, na França. Então a gente também só orar para que, quando eles chegarem nessas regiões, eles possam ter um testemunho de fé acolhedor. É, a igreja, assim, é muito importante, muito bonito para mim ver. Já tem uma igreja no Marrocos, já tem pastores na Tunísia, uma igreja. Quando eu cheguei não tinha, hoje tem amigos meus que são pastores, que são líderes, têm as suas lutas, têm os seus dilemas. Tem uma igreja, todas as igrejas foram fechadas na Argélia, mas elas continuam lá, elas continuam existindo, elas continuam se reunindo em casas. É, a Mauritânia, que nunca se tinha reconhecido na história a existência da igreja evangélica na Mauritânia, depois da prisão desses 25 irmãos ano passado, se reconhece, tem cristãos na Mauritânia.
Então, a China, a igreja da China, ela é enorme, ela cresceu muito. A igreja da Índia, da Tailândia, da Indonésia, né, de países ali da Ásia, do Sudoeste Asiático, ela está crescendo. E, e se a gente vê também um pouco a África subsaariana, ela tem crescido também, a igreja desses lugares diferentes que a gente às vezes acha, não, não tem essas diásporas, essas caravanas, tem uma revelação de Jesus. A gente escuta muito, eu escuto muita história. Jesus apareceu para mim, uma irmã que estava correndo, uma senhora do Congo, da República Democrática do Congo, para entrar na Uganda. Ela disse que os pés dela começaram a sangrar e ela caiu tipo assim num buraco e dormiu. E ela teve um sonho ou uma visão, ela não sabia o que foi exatamente, de Jesus chorando sobre os pés dela, e ela levantou e conseguiu continuar caminhando, não foi violentada. Então, tem muitas histórias de milagres, muitas histórias de sonhos, muitas histórias de uma decepção com a religiosidade islâmica e uma busca de Deus, mas ao mesmo tempo nós temos esse despencar também de uma igreja ocidental ideologicamente e politicamente muito polarizada, que dá um testemunho muito triste, né? Agora mesmo que eu estive, o sionismo, assim, o sionismo, esse dispensacionalismo tão grande de acreditar que Israel é melhor do que outros países e deixar a igreja de Gaza, a igreja de Belém abandonada. Eu tive lá os irmãos chorando, falando a gente se sente cristão de última categoria, né? Porque a gente é perseguido pelo Hamas, e a gente é abandonado, a gente não se sente um sentido de pertencimento à Igreja de Cristo, porque a gente aprendeu, né? O jeito que a gente aprende, e a gente aprende muitas vezes sem questionar, sem fazer perguntas, a gente consome a fé, como se fora um produto, né? Então, mas eu vejo, irmão, para a glória de Deus, eu vejo Deus, né? Onde abundou o pecado, a graça superabundou. E Jesus está agindo nesses lugares e a gente se compromete a continuar caminhando, crendo e semeando nesses lugares. Então, muitos milagres acontecendo, muita revelação da presença de Deus nesses lugares, e a igreja na Jordânia crescendo, é, no Egito, né? Tem uma igreja muito grande no Egito, a Casa do Bar. Então a gente vê a graça de Deus se revelando e o reino de Deus, né, avançando nesses lugares. Muito obrigada pelas suas orações e pelo seu coração comprometido. Eu que agradeço. Paulo, eu acho que a gente já está caminhando aí, né, para o fim. Isto. Eu Uhum. queria agradecer a vocês, que a gente continue vivendo como discípulo de Cristo e caminhando e orando e pedindo a Deus igrejas humildes, igrejas que possam ser levadas, colocadas no lombo do camelo e levadas para qualquer lugar, né? Igrejas que entrem nesses lugares, igrejas que não busquem o show e nem o espetáculo, mas que Uhum. tome a sua cruz e siga, sem desviar da dor, do sofrimento, mas crendo que Jesus caminha conosco em todas as circunstâncias e Ele é fiel, e que a gente permaneça obediente ao Senhor nesse discipulado de vida. E só pode discipular quem é discípulo. E que a gente continue sendo discípulo de Cristo humildemente, aprendendo e Amém. sendo Amém. transformado. Amém. Amém. Obrigado, mais uma vez, muito obrigado, Zazá. Eu acredito que todos aí fizeram boas anotações hoje, né? Estão, assim, recebendo uma boa bagagem, né? Para a gente pensar, refletir e se colocar nas mãos de Deus para ser usado por Ele, né? A gente sabe dos grandes desafios que nós temos, o quanto a gente ainda precisa, né, andar, né? Mas sabendo que o Senhor está conosco, né? E tenho certeza que
é um momento, né? A igreja brasileira vive um momento que é interessante, né? Nós temos muitos crentes, mas o desafio ainda é muito grande, né? Acho que assim, a nossa influência ainda é muito pequena, porque nós não estamos vivendo o evangelho, né? E que a gente possa repensar agora, a gente vai estar, muitos aqui vão estar ingressando no ministério, repensar essa questão, né, da igreja show, da igreja, né, e de buscar, de fato, caminhar na essência do evangelho que a gente precisa. Deus te abençoe, Isaac, continue abençoando o teu Obrigada. trabalho, nós vamos continuar orando por você, você sabe que pode contar conosco, né? Muito Quiser obrigada. sair um pouquinho para ali na igreja, hoje eu atravesso a rua, estou na igreja, Olha, e vamos lá orar, agradecendo, e estamos orando por tua vida, pelo teu ministério, né? Conta sempre com a gente. E eu creio que todos vocês, vocês, Paulo, amo vocês, amo a igreja de Cristo aí, companheira fiel todos esses anos, que vocês continuem dando esse testemunho fiel do Senhor, amém, guardados nele. Agradeço as amizades tão profundas. A igreja aí para mim é casa, é lar para mim. E eu Hum, louvo a Deus pela vida de todos vocês. Eu oro por Candibe, eu oro por vocês. E eu agradeço muito esse tempo aqui compartilhado. Deus abençoe vocês. Deus guarde vocês em fé, em hum. compromisso, em obediência a Ele, para a glória do nome dele. Amém, amém. Uhum. Então, eu vamos estar encerrando então o nosso encontro de hoje, e eu vou pedir que Jéssica, que foi uma das primeiras aqui a chegar na sala, né, que orasse por nós, agradecendo a Deus por este momento também, né, e assim a gente poder estar encerrando esse momento. Jéssica. Amém. Pai amado, neste momento, Senhor, eu quero louvar mais uma vez o teu santo nome pela tua bondade, Senhor, pela Hum, tua soberania, pela tua grandeza, Senhor. Quero te agradecer por este momento tão precioso, Senhor, em que Obrigado. nós podemos aprender um pouco mais, Senhor amado, sobre o teu chamado, aprender um pouco mais o que é ser discípulo, o que é ser discipulador. Nós te louvamos porque em tudo nós temos visto o teu cuidado e o teu conduzir, Senhor amado. Tu tem Amém. nos conduzido. Muito obrigada, Pai. Obrigada pela vida da irmã Zazá, Senhor, por tudo que ela nos ensinou nesta noite, porque eu sei que veio tudo de ti, Senhor. Eu te imploro neste momento que tu continue guardando a tua filha, guiando os passos dela, Senhor, onde quer que ela for, que toda e qualquer decisão, Senhor, seja guiada pelo teu Santo Espírito, que tudo quanto ela for fazer prospere, Senhor, para que Amém. teu nome seja cada vez mais Amém. glorificado e exaltado na vida da tua serva. Te agradeço também pela vida do pastor Paulo, Senhor, da sua família. Te Amém. imploro que também tu continue conduzindo o teu servo, Senhor. Amém, Senhor. Continue abençoando em todas as áreas da vida dele, Senhor amado, e realizando, Senhor, os teus sonhos na vida do teu servo. Te Amém. agradeço também por cada um dos meus colegas aqui presentes, Senhor, que todos possam tirar lições, Senhor amado, desta Amém. aula de hoje, que Amém. todos possam colocar em prática, Senhor, o Amém. verdadeiro discipulado, que sejam Amém. verdadeiros discípulos, Senhor, que Amém. aprendam de ti, Jesus, que é manso e humilde de espírito. Amém. Nós te Oh, imploramos que tu continue, Senhor, com tuas mãos estendidas sobre nossas vidas, que tu continue a nos guiar, para que assim nós possamos te dar o melhor de nós, Senhor. Em nome de Jesus. Mais uma Amém. vez eu te agradeço. Muito obrigada, Pai. Em nome de Jesus. Amém. 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 Muito obrigado, Muito Jéssica. obrigada. Boa noite. Boa noite, Sazá. Um bom descanso. Já é mais de 2 horas da manhã, Saudações à né? igreja, às suas igrejas. Tá Amém. certo. Obrigada. Um abraço em Marinaldo, quando Eu amanhecer o vi, dia aí, tá? Ai, Quando você tá todo acordado, um mundo abraço, aqui. Marinaldo e Zenaide Já para nós. são 2h20 aqui. Estamos 2h20, bem. né? Deus abençoe. Um abraço. Amém. Outro, Deus abençoe. Deus abençoe vocês. Boa noite a Boa todos. noite, Obrigado. Senhor. Até segunda. Sim, até segunda-feira.